Olá, 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 pessoal. Boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala é Vainer Lira, cartomante, professor de baralho cigano, professor de tarô e também um apaixonado pela cartomancia. E hoje eu quero te ajudar, eu sei que é a dúvida de muita gente por aqui, como escolher o seu baralho cigano. Como escolher, entre tantas opções, um baralho cigano para chamar de seu. Se você tem essa dúvida, é sua vez e hora de agora entender, né? E não ficar mais perdido nas livrarias, nas lojas online e muito menos, né, na hora de saber com qual você vai jogar nos seus atendimentos. Por isso, eu tô aqui para te ajudar hoje com essa dúvida, certo? Ei, seja bem-vindo. Deixa eu saber o seguinte: quem aqui não tem ainda um baralho cigano para chamar de seu em casa? Tem alguém aqui que está participando, que está vivendo essa experiência, mas que não tem baralho cigano? Ainda? Tem alguém aqui que não tem um baralho cigano? E a outra pergunta: quem aqui tem um baralho cigano para chamar de seu? Quero entender um pouquinho isso, só para eu ter uma noção aqui. Olha, Adriana não tem ainda, Simone também não tem, Viviane não tem, a Edicleia também não tem, a Adriana Souza também não tem, Nalva não tem. Olha aqui, ó, muita gente não tem. Então, essa nossa aula especial para o aquecimento é para você saber como você escolhe aí um baralho cigano para chamar de seu, tá bom? Beleza, ó. Outra, ó, eu tenho aqui, olha, Cíntia falando que tem 4 decks. Cíntia está na fartura, não é por 1, é por 4. Olha, Viviane, tenho desde 86. Olha, arrasando. Então, assim, tem gente aí, tem os veteranos, tem a galera iniciante. Tudo bem, beleza. Ótimo. Tem alguém aqui que só tem tarô, né? Que tem alguém aqui que tá acompanhando o nosso intensivão. Aqui é nosso aquecimento para o intensivão, que vai começar no dia 3. E que só tem tarote? Tem alguém aqui que só tem tarote? Ó, nossa, quanta gente não tem ainda. Olha, beleza. Beleza, tô vendo aqui. Eu sabia que essa live ia ajudar vocês muito, 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 muito. Beleza, mais do que ensinar hoje, né, sobre como você pode escolher um para chamar de seu, eu vou te mostrar como você pode, né, com alguns simples passos, entender a edição que está na tua frente ali na hora de escolher, seja na loja virtual, seja na livraria, tá? Muito bem, vamos lá, vamos lá? Ótimo! Caterine diz, não tenho nada, prof. Nada, Silvia, não tenho nada, não conheço nada. Quem não tem? Quem não tem nem o baralho cigano, nem o tarote, diga aí se você tem já o coraçãozinho pronto para aprender a ter um para chamar de seu. Se você já tem o coraçãozinho pronto para escolher um para chamar de seu, seja, né, o baralho cigano, que é o que a gente vai falar hoje, ou o tarô, né? Já está pronto para assistir a nossa aula de hoje. Beleza? Não precisa mais que isso. E se você quiser um papel e caneta para você anotar tudo, beleza? Prof, perdi as aulas do aquecimento, tô desolada. Não fique lá na comunidade do Intensivão, tem todas as aulas que eu fiz ao longo dessas 2 semanas. Tem mais de 20 aulas lá. Ah, não, tem 20 aulas. Essa é a 21ª, ou seja, essa é a bônus, né? 21 horas de conteúdo sobre baralho cigano para você ver e rever até o nosso intensivão acabar. Então fica ligado lá. Mas hoje eu vi que lá na comunidade muita gente me perguntou 2 coisas, né? Muita gente me perguntou sobre como escolher um baralho cigano e também sobre o método que eu citei, que eu fiz, né, de magia e tudo mais, sobre como identificar magias em atendimentos e tudo mais. Então, beleza. Eu fiz essa live de tarô, né, com esse método numa leitura de tarô. Eu vou preparar uma exclusivamente para o nosso intensivão, tá? Para o nosso intensivão, porque o aquecimento já acabou, né? Agora tá todo mundo aquecido, tá todo mundo pronto. Por quê? Porque eu vou fazer uma live dessa, né, de como identificar magias
nos teus atendimentos com método para você fazer isso, só que eu vou fazer com baralho cigano. Se você gosta de baralho cigano, eu vou te mostrar como você pode jogar este método aí, que é um método, ó, para você saber de tudo. E a gente vai fazer isso no baralho cigano. Então, ao invés de te mandar a live, porque eu poderia dizer para você onde está essa live lá no meu canal no YouTube. Não, mas é mais legal, já que a gente está na vibe do baralho cigano, a turma hashtag Trevo já vem aí, tá? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma aula especial com o método para identificar magias usando o baralho cigano. Eu vou fazer uma leitura ao vivo aqui com a galera. Quem já me conhece, né? Quem já me conhece sabe aí que quando a gente faz leitura, né, de métodos ao vivo, eu gosto de fazer leitura aí da galera que tá participando. Então vamos lá, vai ser bem bacana, viu? Beleza? Então, ó, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, prontos? Prontos? Muito bem. Vamos lá, gente. Baralho cigano para chamar de seu. Eu ainda... Ó, se você gosta da aula do Prof, curte, deixa o teu like. Teu like é uma energia poderosa. Teu like é uma energia poderosa contra o baixo astral. Deixa o teu like, compartilha. Chama as amigas tudo. Chama as amigas que gostam das cartinhas. Chama as amigas. Chama até as consulentes, se puder. Ajuda o Prof, né? Aí com o teu like, com o teu compartilhamento. Muito obrigado! Vamos lá, olha os comentários. Olha, vamos que vamos. Beleza! Então eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho no final sobre como vai ser o intensivão e o que você precisa, né, fazer para se preparar para não perder nenhum detalhe. Mas vamos começar então com a questão: como escolher o meu baralho cigano? Como escolher meu primeiro baralho cigano? Porque eu sei, gente, hoje em dia você vai para uma loja online, né? Antigamente, quando eu comprei, né, o meu primeiro baralho cigano, eu cheguei, né, na loja lá em Manaus, só tinha uma opção. Então eu não tive que escolher, já foi escolhido por mim, pelo destino para mim, né? A mesma coisa foi com o tarot. Meu primeiro tarot foi um tarot de Marsella, né? O tarot de Marsella, que era o que tinha na livraria em Manaus, entendeu? Tinha 500 livros de direito, tinha 700 livros de idioma e um tarô, entendeu? Então, assim, reservei, fui lá, peguei e pronto. Então, já tava, né, Mactube, já tava escrito que era aquele. Mas você que está comprando agora, em 2021, seja muito bem-vindo ao novo tempo, à nova era, a era de Aquário. Por quê? Porque hoje a gente tem uma opção tão grande, tão grande, tão grande, que o problema é outro. O problema é qual deles eu escolho. Com qual deles eu começo, né? Prof, e para quem tem, a pergunta é: o que eu tenho serve? O que eu tenho ajuda? Dá certo? Ai, meu Deus. E agora, prof? Me liberta dessa angústia. Me liberta, meu coraçãozinho cigano tá para ter um treco já. Então, eu vou te ajudar. Beleza. Você chegou na loja e você digita lá, baralho cigano, tá? Baralho cigano. Aí vem aquela enxurrada. Baralho cigano cigânico, baralho cigano céltico, baralho cigano, né, indiano, baralho cigano turco, baralho cigano brasileiro, baralho cigano japonês, baralho, você não sabe. Aí a pessoa que está comprando pela primeira vez, coitada, ela não sabe se aquilo é a sessão de baralho cigano ou se é a abertura das Olimpíadas. Mas, para você não sofrer disso, porque eu sei que a gente sofre, e pior, tá? E pior, a gente não sabe o preço que a gente deve pagar num bom. Então eu entendo essa desorientação. Eu entendo que é difícil a gente pensar, né? Então, por exemplo, você não sabe, por exemplo, se o valor médio de um bom baralho cigano é mais de 100, se é menos de 100, né? Se é mais de 50 reais, eu tô falando, né? Se você estiver em outro país, aí vai depender também da tua região, do teu país, mas assim, em dólar, em euro, é uma outra medida, tá? A medida em real, eu vou lhe dizer, é de 50 colheradas, tá? A medida em real tá cada dia mais, entendeu? Na verdade, agora, eu já falei para você, já falei isso em outras lives, que daqui a pouco a gente vai comprar o quilo do baralho. O quilo do baralho. Sabe quando você chega vai ser assim a cena, tá tão caro importar baralho pro Brasil? Tá tão caro
Você vai chegar, ele vai falar o seguinte, pode ser 400 gramas, senhor? Não, você pede 400 gramas, aí ele vai dizer o seguinte, pode ser 420, aí você diz, não, tá muito caro. Aí ele vai tirar 20 gramas do baralho. Porque você só tá com o dinheiro das 400. Vai ser assim, gente, de tão caro que tá a importação nesse país. Você vai comprar por grama. Tá entendendo? Mas assim, ó, enquanto esse dia não chega, eu vou te ajudar a ver como você pode comprar o seu baralho cigano com um bom custo-benefício, sem sofrer, sem depois descobrir que você pagou o mais caro, tá? O mais caro que tinha na loja e você descobriu que não tinha nem a carta do caixão, entendeu? Aí você vai querer depois um caixão para chamar de seu, porque você vai estar hashtag morta. Tá entendendo? Não, para você não passar por isso, eu te ajudo. Muito bem. Primeira coisa, gente. Baralho cigano e Petit Lenormand é a mesma coisa? Baralho cigano e Petit Lenormand é a mesma coisa? Pergunto para vocês. Não, diriam. É, outros diriam. Outros diriam Petit quem? Le Petit Lenormand. Petit Lenormand, o pequeno, né? Le Petit Lenormand. O nome completo, tá? Gente, Lenormand é um sobrenome, tá? É assim, é que nem Silva, enfim, Souza, enfim, é um sobrenome. Mas assim, Le Petit Jeu de Cartes de Mademoiselle Lenormand. Gente, pelo tamanho da frase, você já entendeu por que chamaram depois de baralho cigano. Porque ficava bem mais fácil. Agora, se você quiser, repete comigo. Le petit jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand. É isso. Esse é o nome original. Eu imagino que no tempo que começarem a importar, fala assim, olha esse baralho aí. Olha lá o baralho. Olha lá o baralho aí, esse não sei o quê. Aí, quando você vai e você entende que o nome já não vendia, aí a gente precisa de alguma coisa aqui mais rápida, né? Muito bem, então, Petit Lenormand ou baralho cigano, nós estamos falando do mesmo baralho. Na gringa, lá fora, ele é chamado de Petit Lenormand. Petit Lenormand. No Brasil, ele passou a ser chamado de baralho cigano. O baralho cigano, então, ele ganha esse nome no Brasil, tá? Baralho já facilita, né? Baralho. Agora, se você pedir... Se pedir para um francês, ele vai dizer que ele prefere falar Le Petit Jeu de Cartes de Mademoiselle Lenormand do que falar uma vez na vida baralho. Porque o francês, ele não consegue, né? O rice, eles dizem que é o R roulé, né? Né? Eles não conseguem, eles não têm esse som. Então, assim, né? Eles, no sotaque francês, sairia baralhou, né? O baralhou cigano, né? Mas beleza. E aí, então, o baralho cigano facilitou para gente, falante da língua, né, portuguesa. E lá em Portugal, quando você ouve a galera falando de baralho cigano, isso veio do Brasil e foi para Portugal por motivos óbvios, porque é evidente, Portugal e Brasil mantêm relações culturais, né, inclusive linguísticas. Portanto, os portugueses, né, buscam muitos cursos e formações brasileiros, né, de cartomancia e de tanto enxergarem a palavra, né, baralho cigano, baralho cigano, baralho cigano, a coisa aconteceu e aí a gente encontrou lá também a referência do baralho cigano. Mas na Europa, na França principalmente, é Petit Lenormand. Beleza? Então, a partir de hoje, você já sabe que é o mesmo baralho. Ou seja, na hora que você for na livraria, você pode digitar baralho cigano ou Petit Lenormand, tá? Qual que é a diferença? Nem toda edição brasileira tem o nome Petit Lenormand. Vai ser só baralho cigano, tá?
Vai ser só o baralho cigano. Também já havia a seguinte nomenclatura: tarô cigano. Gente, o tarô tem 78 cartas, 22 maiores e 56 menores. Quando a gente olha essa estrutura, tá? O tarô vai ter 78 cartas, tá bom? Já o baralho cigano, 36. Aí me diga, como você encaixa o tarô e o cigano na mesma frase? Aí você tem que optar. Ou você cria um jogo de tarô, em que você ilustra, por exemplo, a sacerdotisa com uma cara mais cigana, o imperador com uma carta como um homem cigano. Perfeitamente possível. A gente não vê isso no tarô egípcio, tarô grego, tarô, tudo que é tipo. A gente não vê. A gente não vê o tarô, como é que chama? Mitológico. É você pegar uma cultura, uma referência cultural e colocar para os arcanos do tarô. Seria, a princípio, um tarô cigano. Mas você também vai encontrar tarô cigano, né, em termos editoriais, e você vai encontrar, você vai abrir, não vão ter 78 cartas, não é um tarô com ilustrações inspirada na cultura cigana. Você vai abrir um tarô cigano e você vai ver que tem 36 cartas. Então é um baralho cigano, tá? É um baralho cigano e muda o nome. Então no Brasil, tanto o Lenormand, né? Aliás, no Brasil, o Petit Lenormand é chamado tanto de baralho cigano ou muitas vezes tarô cigano, tá? Agora, por que cigano, prof? Então, onde entrou o cigano nisso tudo? Onde entrou o povo cigano nessa história toda? Se você pegar um cigano no meio da rua, assim, ele tá passando, você pergunta para ele, você vai perguntar, ou para ela, e você pergunta para ele se ele joga baralho cigano, ele vai perguntar baralho quem? Provavelmente ele já tá acostumado com a pergunta. Mas ele não joga, eles não jogam, eles jogam com baralho comum, baralho do truco, da paciência. Então, os ciganos, de fato, jogam o baralho comum, tá? O baralho comum. Prof, então, como assim? Esse cigano veio da onde, meu Deus? De Taubaté. Não, fica tranquilo, é uma questão cultural, tá? É uma questão cultural, é cult a questão. É cult. E aí, o que você tem que observar? Vamos olhar a história do nosso baralho. Nossa, prof, você é de Sagitário mesmo, porque você poderia muito bem dizer qual eu compro. Mas você tá, mostrando a história, porque o prof é de Sagitário. Eu preciso te mostrar as razões, o porquê, o profundo da coisa. Lembrando, baralho cigano, 36 cartas, tá? Tarô, 78. Os dois são os oráculos mais utilizados do mundo da cartomancia. Existem milhares de outros, mas tarô e baralho cigano ou Lenormand são os mais lidos no mundo. Ponto. Beleza. Quando o baralho de tarô chega no Brasil, era muito difícil, gente, no Brasil, a galera ter acesso ao deck de cartas. Era importado e tudo mais. E aí depois a gente consegue ter umas edições do tarô de Marsella no Brasil. E isso populariza, tá? O tarô na década de 90. Que é inclusive aquela edição do tarô de Marsella em português, que tem o livrinho amarelo e tal. Eu tenho até aí o livrinho amarelo, se a gente conseguir depois pegar para mostrar. Enfim, mas daqui a pouco eu procuro. Mas assim, só para ter de referência, esse tarô de Marsella chegou e quando ele chega, né, o povo olhou para os arcanos menores, os 56, e falou assim, misericórdia, misericórdia. Por quê? Porque eu não entendo nada, professor, professor da época, né? Professor, não tô entendendo nada, eu não tô entendendo, porque você não sabe a diferença de Marsella nos arcanos menores, do Lega e o do Cré. Porque é tão complicado, você olha ali, né? E aí você vê, você não sabe o que é espadas à primeira vista, então demora você acostumar o olho pro tarô de Marsella e arcanos menores.
Demora mesmo, assim, gente. Eu fui essa pessoa, tá? Eu fui essa pessoa, eu olhei e falei assim: no way. Não fui só eu, que eu achava que eu era uma pessoa incapaz na época. Mas eu descobri que ninguém achava-se capaz na época, nos anos 90. E não tinha curso também. Eis que vem o outro baralho importado de 36 cartas. De 36 cartas, que tinha um rato, um caixão, uma cobra e só 36 cartas, direto ao ponto. Aí a gente começa a ter o quê? Edições nacionais de baralho cigano vendidas, entendeu? A preços assim super acessíveis. Baralho cigano, porque também não dava para vender de Le Petit Jeu de Cartes de Mademoiselle Lenormand. Também não dava. Então, o baralho cigano, dentro de uma lógica de importação, passou a ter edições brasileiras, enquanto o tarô continuava enigmático, difícil de acessar, seja para comprar, fosse também para aprender. O baralho de cigano começa a entrar na roda esotérica da galera dos anos 90. E aí entra o Liguejá, quem lembra, entra o Liguejá. Liguejá vai lá e começa a fazer o quê? Que é o Volta Mercado. Atendimentos com as cartas do tarô. Tu amor, tu vida, tu dinheiro, teu tarot. Liguejá. Lembra disso? Então, aí, meus especialistas de tarô. Aí, só que assim, né? O que era o mercado da época? A galera que os especialistas do Walter Mercado naquela época só jogavam com o quê? Adivinha, 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 é isso mesmo, com arcanos maiores. Só jogavam com arcano maior na época. Porque era o que tinha para aprender, gente. Se tu acha que é difícil aprender tarote ou baralho cigano hoje, tu imagina na década de 90 que nem internet tinha. E aí, a galera só jogava com o quê? 22 maiores. Ou seja, se você ainda joga com 22 arcanos maiores, você está há 30 anos em delay. Porque na época, né? Na época só era o que tinha, mas hoje isso é diferente. Inclusive em termos de importação de tarô, importação de uma série de outras fontes, né? Inclusive a internet para facilitar. Então, jogar com 22, só joga 22 arcanos maiores, meu, pega as outras 56 cartas do teu maço e, olha, enfrenta isso, porque é perfeitamente possível e é muito, 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 muito enriquecedor para a leitura de tarô. Mas não é esse o ponto da nossa live de hoje. Eu imagino que Walter Mercado, que teve uma grande gama de pessoas aqui, de adeptos, no Brasil e no mundo também, o cara ficou muito famoso, ele começou a precisar de quê? De cartomantes. E na época, ele percebeu o quê? Provavelmente que tinha muito mais gente aí aprendendo o baralho cigano. O bendito do baralho cigano que estava se popularizando. E aí é quando aparece o Liguejá, meus especialistas de baralho cigano. Liguejá, Virgo, Capricórnio, Libra, Sagitário, baralho cigano. E aí a gente começa a ver aquelas propagandas que tinham um acampamento cigano, isso é década de 90, tá? Aquele acampamento, né? Eu tenho uma equipe de videntes, é isso mesmo, Zena aqui me ajudando com a cópia da propaganda. E aí, o que acontece? A gente tem essa referência aí dos anos 90. E aí, as propagandas tinham o quê? Uma foto de uma cigana bonita, uma fogueira e tudo mais. Eis que, no meio disso tudo, a Globo resolve fazer quê? A Globo resolve fazer o quê? Lembrando que na época, gente, nos anos 90, a Globo era o caminho, o alfa e o ômega da comunicação. Você não tinha outra fonte, emissora de comunicação. Não tinha. A gente não postava, a gente não tinha TikTok, Twitter, essas coisas. Então, era um tempo em que nós tínhamos um grande emissor de comunicação que mandava para todo mundo o mesmo recado. O que o povo fazia à noite? Assistia a série favorita? Claro que não. Você assistia a série que a Globo decidiu que ia rodar. E aí tinha a bendita da novela. Quem lembra? Já cadê o pandeiro? Lembra? Quem lembra? Quem lembra, gente? Quem lembra? Como é o nome da novela? Como é o nome da novela?
O primeiro que colocar aqui é a novela, cadê? Vamos ver quem lembra o nome da novela. Gente, cadê a novela? Quem? Olha, os noveleiros estão tudo dormindo. Não lembro, prof. Vou dizer. Olha, em 3, 2, 1, não veio nenhum comentário com a novela. Nem, olha, Juliana lembra do galão, o Cigano Igor. Muito bem, galera, é isso mesmo. Kel, Wanda, Felipe, Isadora. Ah, explode coração. Muito bem, explode coração. Aí pronto. Gente, na época que passou o Caminho das Índias, eu fui descer a 25 de março aqui em São Paulo. Todo mundo falava hindi. Era Hare Baba para um lado, era Bindi para todo lado. Eu falei, gente, aí, então assim, Caminho das Índias deixou a 25 de março o verdadeiro casamento à indiana. Agora, tu imagina isso, né? E Caminho das Índias é o quê? 2007, 2008, mais ou menos? Agora, você não tem noção do que foi a 25 de março, quando veio Explode Coração, cara. Tá entendendo? Todo mundo era cigano. Tá entendendo? As festas de criança era cigana, as festas de debutante era cigana, as festas de adulto era cigana, os casamentos era cigano, tudo era cigano. Ou seja, né? Exatamente. Isso, quem lembra, gente, de O Clone? O Clone, gente, a 25 era só as Arábia. Gente, diga se a gente não precisa ser estudado, brasileiro. Precisa ser estudado. Mas, enfim, olha, aí eu lembro que vendia. Olha, você ia para 25 de março? Aí vendiam a pulseira da Jade, o brinco da Jade, a roupa de dança do ventre da Jade. Só não vendiam o Said, né? Que é o que todo mundo queria e ninguém tinha. Nem a Jade. Aliás, só a Jade, ela que não valorizava. Jade, se você estiver ouvindo essa live, eu faço uma consulta para ti na faixa. Eu te ajudo, porque, olha, ninguém merece o clone. Por que tu quer o clone tendo Said, cara? Muito bem, isso é um desabafo que eu tinha para fazer. Mas a Dara é a mesma coisa. Cá entre nós, vocês querem morrer? É a mesma história. Caminho das Índias, Explode Coração e o clone é a mesma coisa. É uma mulher da cultura dela que, prometida para algum homem específico que a família prefere, não quer aquele homem, quer o quem? Quer o que não é da cultura. Básica a fórmula, tá? É básico, tá entendendo? É básica, é só assim, né? É para quem a tua família quer, não é quem você quer, tá entendendo? Até Sex Life usa essa fórmula. Então a cultura, né, do povo cigano marcou para sempre o imaginário popular do brasileiro, tá? Marcou para sempre. E as casas de Umbanda, o terreiro de Umbanda, tem a linha, né, do povo cigano e às vezes do povo do Oriente. E aí a gente começa a pensar o quê? Né, que o povo do Oriente, né, os ciganos, a Umbanda, né? A Umbanda, então, tinha uma corrente cigana. E aí, gente, nas casas de Umbanda, vinham os ciganos que jogavam o quem? Baralho cigano. Tá entendendo? Jogavam baralho cigano. E aí, baralho cigano, obrigado, gente. Aí o baralho cigano se popularizou entre os esotéricos, porque no Brasil, se você for para fora, esotérico é esotérico. O brasileiro, além de esotérico, ele é um bandista, ele gosta de um reiki, ele gosta de uma quântica. A gente vai colocando tudo, porque nós somos assim. O brasileiro agrega, né, facilmente outras referências, mistura tudo. Haja vista, né, a coxinha de sushi. Tá entendendo? Quero, enfim, tenho lá meu pé com isso. Mas a coxinha de sushi, ou pior, né? O sushi de coxinha, tá entendendo? Eu não sei. Mas assim, isso é do brasileiro, tá entendendo? É cultural, a gente mistura mesmo. Então, tá entendendo? O sushi de coxinha de colher representa bem o que aconteceu com o baralho cigano. Beleza? Então aí você agora entendeu que baralho cigano, ele tá na Umbanda. Tá entendendo? O baralho cigano, ele tá na França e ele chama Petit Lenormand, e que
nesse caldo de sopa, entendeu? Nessa sopa toda, a gente vai ver que o baralho cigano ganhou muito espaço no Brasil porque ele era mais barato, ele teve acolhida dentro dos círculos de espiritualidade e de umbanda, ganha também o nome baralho cigano, que para um país que estava diretamente associado ao baralho, aliás, a uma cultura cigana de uma novela, tá entendendo? A gente amou o baralho cigano. Baralho cigano de colher. Entendeu? Beleza. E aí é por isso que eles chamam baralho cigano. Aí quando você vai lá na loja, você não sabe se escolhe qual baralho. Tá entendendo? Mas agora, para você não escolher o baralho cigano de colher, você vai fazer o seguinte: você tem que primeiro entender. Vamos lá, primeira divisão na hora de comprar. Tá entendendo? O seu baralho cigano. A minha garganta já tá uma coisa. Mas vamos lá. Baralho cigano. Primeiro baralho cigano ou Petit Lenormand? Você vai querer o quê? Você vai querer uma referência europeia ou uma referência brasileira? Entenderam agora o nascimento das famosas escolas? Porque, na verdade, nós temos um imaginário brasileiro no baralho cigano e um imaginário europeu no original, que é o Petit Lenormand. Vamos lá. Esse aqui é chamado muitas vezes de cartomancia francesa ou baralho, né? Petit Lenormand. Beleza. Ele tem essas ilustrações. Tem também o Blue Owl, que eu estava usando ontem na live, o Blue Owl também, que quando você vai na França, você pede, eu quero um Petit Lenormand. Eles dão esse daqui, Blue Owl, da edição, que é inclusive alemã, é esse, tá? Tem esse que é o fundinho azul e o outro que é o fundinho vermelho. Blue ou Blue de azul ou Red ou, que é o fundo vermelho com a coruja. A famosa corujinha aqui, tá bom? E esse daqui é chamado de cartomancia francesa, tá? Essa é uma edição, inclusive, brasileira, tá? Mas ela veio, né, com as ilustrações, né, muito próximas do Blue Owl, tá? Tem nessa versão aqui, nesse tamanho aqui, ó, e nesse tamanho aqui. Você percebe que o verso é parecido, ó, tá? Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que notar é, eu vou querer um baralho que é baralho cigano ou Lenormand. Ai, prof, tem diferença? Não, não tem. A diferença básica é que um tem o baralho cigano, às vezes, quando você compra com o nome baralho cigano, a carta 28 e a carta 29, ao invés de vir um homem e uma mulher, vem um homem vestido de cigano e vem uma mulher vestida de cigana. É a famosa carta, o cigano, a cigana. Entendeu? Tem outras pequenas diferenças. No baralho cigano, que é no Brasil, enfim, a carta do trevo, ela às vezes aparece como um monte de tronco na frente, porque associa-se à escola brasileira o trevo como dificuldades, obstáculos. Hashtag trevo vem aí, próxima turma do prof de baralho cigano. E a carta do urso há um inimigo, então o urso tá assim, ó. E eu falei para vocês, né, nas nossas lives, tanto da live do trevo quanto da live do urso, que a gente pode ver positivos e negativos. Mas, em geral, a edição baralho cigano, made in Brazil, vem um cigano e uma cigana, vem obstáculos no trevo e urso lá com cara de mal. E, às vezes, pode mudar de pássaros, a carta 12, pode mudar de pássaros para corujas. Em geral, nas edições brasileiras, vem pássaros. Lembra que eu fiz uma live sobre isso esses dias, agora no aquecimento? Então, pássaro não tem um nome. Pode ser pombo, pode ser bem-te-vi, parece um pássaro. Quando é coruja, fica bem claro que a cara da coruja é bem fácil de enxergar. Muito bem. Beleza? Então é isso que você entendeu. E quantas cartas tem, prof? 36. O Lenormand e o baralho cigano. Isso aí não mudou. Beleza? Aí, beleza. A gente olha os dois, tá? Vamos lá. Eu trouxe uma edição duas edições, na verdade, de baralho cigano também. Essa daqui, que tem a versão aqui da cigana, ela é da Copag, eu acho, é da Copag, né? E aqui, ó, isso aqui você encontra, às vezes, por 20, 30 reais no máximo. Um Blue Owl, você vai comprar 200.
Essa que é a diferença. Esse aqui, tá entendendo? Esse aqui você vai pagar 20 porque ele é produção nacional, é no Brasil e tudo mais. Mas para quem tá me assistindo aqui e tá na Europa, provavelmente esse vai ser talvez aí um preço mais em conta, entendeu? Esse aqui vai ser o preço mais interessante porque, enfim, para o europeu esse aqui que é o importado. Beleza? Então, isso aqui, tá? Isso aqui é uma ótima referência entre o Petit Lenormand e um baralho cigano. Agora, essa edição foi a minha primeira edição de baralho cigano da minha vida. Essa edição aqui, tá? Foi o primeiro que eu tive na vida. O primeiro que eu vi era uma edição que tem uma ciganinha assim segurando as cartas, né? Que foi meu amigo Tato que jogou para mim. Foi o primeiro que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Mas esse aqui foi o primeiro que eu tive. Eu joguei tanto com esse, joguei tanto que ele acabou. Esse aqui é uma nova edição porque tenho de carinho, mas não porque seja o meu primeiro, tá? Então eu trouxe aqui para referência. Essa edição aqui do versinho verde. Você encontra isso aqui, ó, de 20, 30 reais. Ai, prof, o meu é de 20, 30 reais. Funciona que é uma beleza. Foi o que eu joguei por... Olha, ele acabou. Eu joguei pelo menos 15 anos desse baralho. E pasmem, tá? Ele dura pra caramba. Porque muitas edições de tarô, por exemplo, não duram tanto quanto a do baralho cigano. Essa edição aqui, isso aqui dura que é uma beleza. Porque vocês sabem, né? Que o Brasil não é tão bom imprimindo cartas. Os chineses e os americanos são melhores, o europeu também. Mas o brasileiro ainda, as gráficas ainda não tem uma boa, sabe? Às vezes a carta abre e tudo mais. Então, assim, aí, ó, a Wanda falou, ó, o meu é desse, prof. Eu paguei 15 reais. Ele é baratinho. E foi o meu primeiro baralho cigano, gente. Foi o meu primeiro. Então, eu amo esse aqui. Ou seja, não tem nada a ver com preço. Esse aqui, que era o que eu tava fazendo a live hoje, aqui só é a caixinha, por isso que eu não vou abrir. Mas eu acabei deixando em casa, né? Enfim, mas era o que eu tava usando na live ontem, do chicote. Esse aqui, a gente paga 200. E a última vez que eu vi, tava 200 e pouco. Mas é porque o dólar tá horrível no Brasil. O euro, então, já a gente ainda nem enxerga mais. Entendeu? Beleza? Então, aqui você vai pagar 200. Esse aqui você vai conseguir lemão, pé e chulé. Esse aqui, idem. Você lê tudo, entendeu? Até se o teu consulente está comendo sushi de coxinha de colher. Não, sushi de coxinha de colher. Isso. Tá entendendo? Até isso você vai ver. Então, fica tranquilo, porque não se trata de preço. Ó, esse aqui também, mais ou menos 10 reais e tudo mais. Ou seja... Eu acredito que o que você precisa fazer é ter um baralho cigano para chamar de seu. Se você pode pagar um mais caro, maravilha. Se você quer ter um francês, esse não foi o meu primeiro. O meu primeiro Blue O, porque o meu sonho era ter um Blue O, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho dessa régua, ter um Blue O é chique. O meu primeiro Blue O não foi Blue, foi o Red, porque eu cheguei lá em Paris aí não tinha o bendito do azul, só tinha o vermelho. Aí eu, ai, moça, eu vim do Brasil, cara. Sabe, eu tenho até um sushi de coxinha de colher, enfim, aqui pro senhor. Só quer provar do meu país. Mas, enfim, aí ele falou assim, não, só tenho red, no blue. Red only. Red only. Eu falei, ok, red assim então, pode ser. Aí, beleza. Então eu tive red. Até aí cheguei no Brasil, todo me achando porque eu tinha um red O. Não era blue, mas era red. Aí até um dia que eu deixei meu aí joguei tempão, joguei anos e tudo mais. Aí tenho, né, um gato meio vingativo. Eu não coloquei a comida nele naquele dia, eu esqueci. Eu voltei para casa, ele tinha feito xixi no meu red O. Até hoje eu não me recuperei. Mas, enfim, tá até hoje guardadinho lá, feitos de xixi, mas é porque eu quis guardar por consideração. Mas eu não jogo mais com ele, enfim, porque ele fede até hoje. A vingança foi maligna. Mas beleza. Então, ok. Isso aqui é o que você precisa saber, entendeu? Você pode ter uma carta... Ó, cartomancia francesa. Cadê? Tava aqui, gente, na minha mesa. Alguém pegou? Não? Gente... Ah, não, tá aqui, tô louco.
Olha, eu já falei, gente, alguém pegou, não. É porque o baralho grande estava em cima do pequeno. Muito bem. Ó, então você tem essas duas opções clássicas de Lenormand. Tá entendendo? Exatamente. Ele consagrou na força do ódio dele o meu baralho. Muito bem. Esse aqui são as duas opções Lenormand. E esses daqui, tá? Esses daqui, baralho cigano. Então, aqui tem uma diferença entre R$10, entendeu? Que dá, hoje em dia dá centavos de euros, versus esse aqui que você vai investir aí entre 100 e R$200, tá? Beleza? Com os 4, tá? Com os 4, você vai ler mão, pé e chulé sem problema. Outra coisa importante, tá? Que você tem que observar. Em geral, as edições do baralho cigano no Brasil vêm com cartas aqui em cima, tá? Ó, vem com cartas. Cartas de baralho comum, tá? Você vai ver que isso tem. Isso é uma coisa que você deve observar na hora de comprar o seu baralho cigano. Aí você vai observar se tem cartas. Por quê? Porque, em geral, nessa edição aqui, a cartomancia francesa vem com carta também. Esse da cartomancia francesa. Mas essa versão aqui do Blue tem duas versões. A Blue e a Red, vermelha ou azul. E também, para cada uma delas, elas não vêm, às vezes, com as cartas. Elas vêm com um poema aqui, um poeminha em francês, um poeminha em inglês. Eu tenho comigo o poema francês, que foi o que o meu gato maligno mijou, e tenho uma versão em inglês, entendeu? E eu queria Le Petit Jeu de Cartes de Mademoiselle Lenormand em francês, fiquei arrasado. Por isso que vocês entenderam porque eu chorei. Né? Mas vem um poeminha. O que acontece? Eu vou falar da carta extra, porque o pessoal está na dúvida da carta extra aqui. Eu vou já falar sobre isso, é o terceiro ponto, tá? O que acontece? Por que você precisa ficar ligado? Ó, esse aqui, pequititinho, ó, ele também tem as cartas bem aqui em cima, não dá para ver porque tá longe. Mas, ó, vocês vão ver que tem, ó, tá vendo, ó? Vocês vão ver que tem a carta. Beleza. Então, a maioria das edições, tanto de Lenormand quanto de baralho cigano, vão ter as cartas de baralho comum no centro, acima da figura principal da carta. Outras, vocês vão descobrir o seguinte, que vem um poema. Prof, o que eu faço com esse poema? Fica tranquilo, o poema é para rimar. E, em geral, ele rima com alguma coisinha da carta. Sabe? Por exemplo, flores, né? O buquê, né? Eu não lembro qual era o poema do francês. Mas era assim, flores, né? Le fleur porte que do bonheur. Uma coisa assim. Era as flores trazem alegria de viver e embelezam e perfumam a casa. Aí você vai para o inglês e você vê que em inglês tem outro poeminha, flowers, não sei o quê. Só que não tem nada a ver com outro poema. Então, o que eu descobri? Aí você muda de edição, você vê que os poemas são completamente diferentes. Entende? Então, assim, não é que o poema foi escrito pela própria Mademoiselle Lenormand. Aliás, gente, o nome do jogo era Jogo da Esperança, era alemão, entendeu? Tomava chopp e ia para o Oktoberfest. Era alemão. Foi para Paris. Em Paris, uma vez França, sempre a França, entendeu? Dona Lenormand, que não jogava Lenormand, jogava baralho comum. De alguma forma, populariza-se, né, esse nome para o nome do baralho, ele fica famoso, ganha esse nome, e aí a galera embarcou, tá? Então, o poeminha é uma coisa aleatória. Se você tiver... Quem aí tem alguma edição de poeminha? Quem aqui tem alguma edição de poema? Exatamente. E aí aqui Bru veio e disse, eu tenho lindo, mas ele não tem nada, nem carta de naipe, nem poema. E aí é um terceiro ponto. Existem edições de baralho cigano que não tem nem poema, nem cartinha. Prof! Meu baralho veio sem poema, sem poesia, sem luz, sem brilho, sem canto cigano. Fica tranquilo. Não, você pode jogar normalmente sem essas cartinhas de cima, sem poema. E se o seu não tem nada, ele funciona do mesmo jeito. Poucas pessoas usam as cartas de cima, né? As cartas do baralho comum, para trazer referências do baralho cigano, tá?
Lembrando que o jogo da esperança, que é que deu origem ao baralho cigano, tinha uma parada de jogatina, de bilhar, de mesa de jogo. Então a carta ali ajudava a galera. Entendeu? Era tipo um Uno. Então, assim, sabe o Uno das cartinhas? Então aquela carta ali em cima meio que ajudava na sequência, tá? Então fica tranquilo, se o teu não tem, ele funciona do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver que teve pergunta aqui, ó. Né? A Kel entendeu tudo aqui, Dona Lenormand. Prof, ainda não entendo quando contém os naipes. Significa que poderia jogar com baralho normal? É porque é baseado, gente, na cartomancia clássica. A cartomancia de baralho comum clássica, você pode, em geral, você joga. Se vocês pegarem as cartas do baralho cigano e separarem por naipes e por número, vocês vão ver que ela vai do As. Ela não tem 2, 3, 4, 5. Não tem. Aí ela vai do As para o 6. Aí 6, 7, 8, 9, 10. E aí depois a gente tem Dama, Valete e Rei. A cartomancia comum só joga com essas cartas. Não joga com todas as cartas do baralho comum. Entendeu? Hoje em dia, muita gente, a galera que joga baralho comum para adivinhação, usa o 2 ao 5. Mas no baralho cigano, você vai ver que não tem todos. Então, assim, se você não entende dessa parada, não tem problema. Inclusive, eu até tenho, né, dentro do pessoal lá da hashtag Cavaleiro, no meu programa de baralho cigano, a gente fala sobre como entender essas cartas que estão aí em cima. Mas se você não tem isso no teu baralho, não tem problema. O teu baralho funciona normalmente, tá? É só você saber que existem versões com poemas, não são iguais em todas as edições. Poemas vai mudar de acordo com os números. Aliás, vai mudar de acordo com o país. Não conheci até hoje uma edição de baralho cigano brasileira que tivesse poemas em português. Não conheço. Se alguém conhece, até me manda que eu quero saber. Então, em geral, no Brasil tem as cartas do baralho cigano, entendeu? Do baralho comum. Então, pode ter poema, pode ter carta de baralho comum ou pode não ter nada. Pode ser a mesma coisa. Beleza. E o terceiro ponto, prof. Exatamente. Débora fez a conta aqui, dá 9 cartas por naipe, total 4 naipes, as 36 cartas do baralho cigano. Entendeu? Aí aqui a Virgínia perguntando, e os naipes podem ser utilizados para algum apoio na leitura? Podem. Tanto os naipes quanto os números, mas não é obrigatório. Eles podem acrescentar sacadas, mas não é obrigatório para você ter leituras, né? Para você tirar a leitura com baralho cigano, você não precisa necessariamente ter. Mas, quem sabe, né? Ponto para quem sabe, porque aí tem mais sacadas além disso, em função dessas referências, beleza? Mas podem ser usadas sim. Muito bem. Deixa eu falar o outro ponto. E aí, quando a gente junta isso, ou seja, As, 6, 7, 8, 9, 10, Dama, Valete, Rei, nós temos 9 cartas por naipe. 4 vezes 9, 36. Então, o número de cartas do baralho cigano é 36, gente. É 36. Debaixo da mesa, subindo na mesa, 36. Mas, prof, eu comprei um baralho numa edição famosa, como professora que também faz o professor próprio, e que tem várias cartas a mais. O que eu faço com elas? Elas são propostas, né? Uma proposta, inclusive, mais atual, tá? E são professores excelentes, entende? Então, assim, que vão fazer edições que têm o maior número de cartas, entendeu? Então, por exemplo, tem uma edição belíssima, o trabalho da Carla Souza, por exemplo, que ela, né, ela faz lá as edições dela, tem várias cartas, e não aconteceu só no baralho cigano. O próprio baralho da Dona Maria Mulambo, que eu já dei aula no meu canal do YouTube, quem gosta de baralho de entidade, eu tenho uma série de lives no meu canal no YouTube do baralho da Dona Maria Mulambo, da Sônia Boechat Lema. Foram 14 lives em que eu contei tudo sobre todas as cartas do baralho da Dona Maria Mulambo. Na primeira edição, só vinha um casal. Na terceira edição, né, a Sônia me contou que a própria Dona Mulambo pediu que o baralho tivesse um outro casal. Então, a terceira edição do baralho de Maria Mulambo também tem um casal a mais, tá?
Então, edições muito famosas, eu acho que até o baralho da Esmeralda, eu acho que é assim que chama, tem um baralho dela lá que é lindo e tudo mais, e que vem vários casais, vem várias edições de ciganas. Então, tem umas que são mais de vermelho, outras de verde, outras de azul. Então, você pode, inclusive, escolher a carta que você quer. Agora, por que que isso foi colocado nas edições? Em função, acredito eu, das relações modernas. Tá entendendo? Porque 200 anos depois que o baralho cigano foi inventado, hoje nós temos uma coisa chamada Tinder. Tem atendimento que você precisava de uns 4 pares, entendeu? Das cartas para dar conta da leitura. Então, assim, você pode escolher um casal e pôr. Você pode, digamos que seu consulente é casado, ele é um rapaz casado com outro cara. Então tá bom, então você vai tirar a dama e vai colocar um outro cavalheiro. Então a ideia meio que foi para dar essas referências, tá? De ter 2 homens, 2 mulheres, né? Ou jogar até mesmo, por que não, né? Eu jogo sempre com 36, mas eu já fiz o teste. Você pode acrescentar? Pode. Tá entendendo? Então, assim, você pode colocar, né? Dependendo, você coloca todos os pares que vieram na caixinha para dar conta. Mas se você sabe ler tranquilamente, ler de boa, você encontra, né, essas figuras, mesmo que o casal seja homem, seja, como é que é? Seja homoafetivo e tudo mais, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu jogo, por exemplo, eu vejo o homem e a mulher. Se o meu consulente se identifica como masculino, eu jogo ele para a carta 28. Se o meu consulente se identifica como feminino, eu vou para 29. E automaticamente eu digo que a pessoa que ela ou ele, né, se relaciona, eu vou para outra carta. Então eu não sofro com isso, entendeu? Não sofro. Mas você pode trocar. Aí a carta fica, entendeu? Com 2 rapazes, duas moças, tá? Beleza? Pronto, entenderam? Entenderam o que acontece dentro desse universo, tá? Entenderam que, na verdade, para escolher o teu baralho cigano, você precisa primeiro entender por que ele se chama baralho cigano. Acho que isso é importante. Por que no Brasil ele é baralho cigano? 2, que Petit Lenormand e baralho cigano são o mesmo oráculo, só que ao longo de uma história, Europa, Brasil. Então, você pode encontrar baralho cigano e Petit Lenormand. 2, observar o que vem em cima da cartinha. Vem baralho comum? Vem carta, vem poema ou não vem nada? Aí você decide o que você quer. Terceiro ponto, veio mais que 36 cartas. Quais são as outras cartas? O que elas trazem? São casais? Tem outras edições que, por exemplo, vão trazer outros objetos. Perfeitamente possível. É a referência clássica? Não, você só precisa saber disso. Para começar, recomendo que você olhe o seu budget. Você quer um Petit Lenormand? Vai pagar aí uns R$200. Você quer um cartomancia francesa? Vai pagar uns 150, 170. Você quer um baralho nacional? Ok, que também é famoso, conhecido? Mais ou menos uns R$15. Agora, se você for como prof, eu tenho um pouquinho de cada, porque eu adoro estudar e ver as referências. Entende? Então, tem muitos autores no Brasil que publicam livros sobre baralho cigano, que fazem edições belíssimas, totalmente made in Brasil, bons papéis, com impressões excelentes. Então, não faltam opções. Você só precisa entender o seguinte: baralho cigano e Lenormand, mesma coisa. 2, se você quer uma carta com naipes, poemas ou nada em cima. E 3, entender que se vierem mais cartas, elas não fazem parte do sistema original. São acréscimos. Aí você vai ter que entender, dentro dessa edição que você buscou, o que você prefere. E 4, não importa, porque um bom cartomante lê bem qualquer baralho cigano que tiver na mão dele, ou Petit Lenormand. Se você entender aqui,
Não importa se veio, né? Se é produção nacional, se é produção importada, se tem carta, se tem poema, se é da China, não importa. Por quê? Porque o bom cartomante, ele vai fazer o melhor possível com o instrumento que tem na mão. O verdadeiro baralho cigano, eu estou convencido disso. Ele mora aqui, ó, no nosso peito, na nossa alma. É aqui que mora o baralho cigano, né? É de onde ninguém tira. O instrumento, o papel, ele tá ali para nos mostrar, nos trazer as jogadas. Mas a gente precisa entender que não é o valor do papel, é o valor do que você faz com ele que realmente importa. Beleza? Pronto? Todo mundo aqui tá tranquilo para comprar já um para chamar de seu? Vocês podem agora, assim, né, pegar essas referências e olhar agora nas livrarias, né, nos autores, os professores que têm os seus próprios baralhos. Eu não tenho um baralho cigano que eu fiz, nem nada. Então, assim, tem outros professores que fizeram isso, um belíssimo trabalho. Então, assim, tem muitas opções, tá bom? E o que importa é você... Ó, e dica última para quem ficou até aqui. Se você olhar para o seu baralho e gostar dele, ele é o baralho ideal para você. Queira um baralho que você olha e gosta de olhar. Até porque você vai olhar bastante para ele se você for jogar com ele, não é? Então, a primeira pessoa que tem que gostar é você. Ninguém mais. Beleza? Se você olhou para o seu baralho, gostou do que vê, você já tem um novo amigo para chamar de seu. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Beijo do prof e boa escolha do seu baralho cigano. Obrigado pela presença hoje, viu? Bom domingo, a gente se vê segunda-feira. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.